Muito prazer que iniciamos o nosso terceiro Trainingcast, nosso podcast direcionado a estar entrevistando os nossos atletas, os nossos alunos e pessoas que têm uma vida normal, mas que através do esporte têm várias histórias para nos contar. O nosso terceiro episódio, hoje com a nossa convidada Geisilene, de 39 anos. A gente vai conhecer um pouquinho da história dessa atleta, uma mulher que eu admiro muito. Eu aprendi a gostar dessa menina pela dedicação e por tudo que ela representa também para a nossa equipe, mas uma mulher guerreira e determinada em tudo que faz. Geisilene, de 39 anos, é aluna também da nossa assessoria esportiva Run for Health, e hoje eu quero conhecer um pouquinho mais sobre essa nossa atleta. Geisi, muito prazer em receber você aqui. Hoje eu quero que tu conte, começando a nossa conversa, quem é a Geisi? Primeiramente, o prazer é meu, né? Me sinto honrada em estar aqui. Bom, eu sou uma mulher de quase 40 anos, estou mudando de categoria esse ano. Sou uma pessoa que tem uma vida comum, como todo mundo, assim, trabalha, tem família, e descobriu na corrida e no exercício, na atividade física, algo que é libertador. Então, essa parte da atividade física é um momento que é meu, só meu, assim. Mas sou uma pessoa que tem esposo, tem filho, tem um trabalho de uma rotina bem grande, né? Então os meus horários realmente são muito loucos, mas eu consigo tirar o meu tempo. Uma coisa que tu sempre ensina pra gente é nos colocar na agenda. Então, Perfeito. Hoje eu estou na minha agenda, nos treinos, cumprindo a planilha de corrida, nos treinos da academia, então... Perfeito. Geisi, desde 2016 nós tivemos um crescimento muito grande nas corridas de rua no Brasil. E o que chama a atenção é que tem um aumento gradativo da corrida de rua no Brasil que chega a ultrapassar 20% ao ano, esse crescimento. E curiosamente o Brasil está nesse crescimento desde 2016, com muitas pessoas aderindo à corrida de rua, diferente do resto de todo mundo. Se comparar com todos os números de todo mundo, teve um decréscimo de corredoras mulheres pelo mundo, e o Brasil teve um crescimento de 20% a cada ano. Isso também relacionado à quantidade de corridas que foram criadas no Brasil. O Brasil está preparando as suas cidades, cada cidade se prepara com ciclovias, com parques, e tudo isso tem incentivado principalmente as mulheres também a fazer atividade física. Eu quero saber da Geisi, quando que o esporte entrou na vida da Geisi? Eu fui uma adolescente sedentária. Na minha adolescência não tinha essa parte de atividade física, mas chegou lá pelos 20 anos, 21, eu comecei a vir para a academia, fazia bike indoor. Eu lembro que eu tinha sobrepeso, então isso me frustrava um pouco, e com a atividade da bike eu comecei a perder peso, então ali foi o gatilho. Depois disso eu sempre tinha, ou fazia musculação, ou fazia academia. Quando eu casei, eu comecei a academia no Gravatal. Daí eu trabalhava em Tubarão e morava em Gravatal, já tinha essa rotina assim muito louca de fazer as coisas. E eu comecei com uma atividade frequente que durou 3 anos, foi quando eu encontrei o Muay Thai, que era onde eu descarregava toda a minha raiva. E foi a atividade física que me pegou, assim, que depois daquilo ali, o meu professor precisou ir embora, e daí assim, o que eu vou fazer agora? Eu não posso ficar parado. Já tinha perdido peso, já fazia acompanhamento nutricional. Daí eu peguei assim, vou botar um tênis e vou correr. Comecei a correr, foi aí que a corrida entrou na minha vida, em 2018, 2019. Aí eu já estava trabalhando em Gravatal e comecei a correr por mim, só que como todo
atleta amador, só corria, não fazia preparação, não tinha nada disso. Então, um ano de corrida sozinha, com um grupo lá em Gravatal também, mas sem acompanhamento correto, assim, eu comecei a sentir dor no joelho. Sim, então, eu senti dor e aquilo foi me frustrando, assim, que eu cheguei a sonhar um dia que eu estava sentada no meio-fio chorando porque eu não conseguia correr. Olha só. Daí a atividade física entrou assim, a corrida veio por ser uma coisa prática, né? Para as pessoas que olham e dizem, bota um tênis e vai correr. Sim. A gente que é atleta, mesmo amador, mas a gente sabe que não é assim, não é botar um tênis e correr, porque lá na frente tu vai ter a consequência. Exatamente. E foi isso que eu tive, a consequência, mas foi com essa dor e com esse sonho de me desesperar que eu ia ter que parar de correr, eu vim te procurar. Vai procurar, me disseram assim, vai procurar o Peter porque ele vai te ajudar. Eu fiz os exames, não tinha nada, não, é fortalecimento que tem que fazer. Vim te procurar na pandemia ainda. Eu lembro disso. Os grupos da corrida foi em julho de 2020. É verdade, eu lembro disso aí. É bacana, né? Cada um tem a sua trajetória no esporte. E o que a gente acaba percebendo ao longo de todos esses anos como treinador é que as pessoas iniciam a corrida de uma forma errada. E daí não sentem o prazer e tudo que a corrida proporciona porque tem uma iniciação frustrada da atividade, ou por estar às vezes sobrepeso, ou estar por às vezes fazendo ritmos, quilometragens e distâncias que não são estabelecidas para aquele momento e acabam tendo essa experiência negativa assim, em relação à corrida de rua. Quando eu vou pegar um atleta para treinar pela primeira vez, o que eu sinto de todos eles? Eu não consigo atravessar a rua correndo. Eu nunca dei os primeiros passos, mas eu acho lindo quem corre, eu acho lindo quem consegue correr, Então, o planejar tudo isso é o que faz a gente ter essa evolução bem bacana na corrida, fazer da forma correta, né? Como tu mencionasse aí, vou pelo caminho mais simples, vou colocar um tênis e vou começar a correr, mas se não iniciar da forma correta, pode vir os desconfortos, as lesões, até porque tu estava fazendo o Muay Thai, nossa, é um tipo de treinamento, e que sair do Muay Thai para ir para corrida de rua, são músculos completamente diferentes, são treinamentos completamente diferentes, então tu vai sentir dores diferentes, tu vai sentir desconfortos diferentes, então o quanto é importante a gente começar do caminho certo. Eu fico muito feliz de ter te conhecido, mesmo dessa forma, quando tu veio aqui, a tua dor no joelho, logo a gente identificou os teus músculos que estavam bem encurtados, que precisavam ser trabalhados, fortalecidos, isso foi muito bacana. Só que tem algo na Geise que me chama muito a atenção. Quando eu vou treinar um atleta à distância, um atleta que mora em outra cidade, eu me esforço o máximo para fazer como se o atleta tivesse presencial comigo. Tu treinar um aluno presencial, terça, quinta e sábado, ter ele perto de ti, ir corrigindo o que precisa, sentindo as necessidades do atleta, é completamente diferente de um atleta que está longe de ti. Então, quando eu tive o primeiro contato contigo e vi tudo que tu estava dispostas a fazer, assim, essa atleta é uma que vai continuar. É a mesma distância, mesmo com a dificuldade, eu vi em ti um poder de superação superior a muitas mulheres que eu conheço. Fato que quando tu começou a postar os teus treinos e os horários que tu treinava, que na maioria das vezes era de madrugada, confesso que as primeiras vezes eu me assustei. Quando tu postava lá 4h30 da manhã, 4h45 da manhã. Então, eu quero saber da onde que vinha a tua motivação para te sair para treinar nesse horário. Então, como a minha agenda é muito corrida e eu sempre tive mais disposição pela manhã. Isso é fato, desde muito jovem, assim, então a minha disposição sempre foi maior da manhã. E o meu trabalho não me permitia que eu
treinasse 7 horas da manhã, porque 7h30 eu já teria que estar no trabalho. E eu tinha para mim que se eu não fizesse por mim, ninguém mais ia fazer. E eu não podia ficar me ancorando em outra pessoa, não vou porque é sozinha, não, eu não vou porque é muito cedo, porque é perigoso. Não, realmente é perigoso. Mas não adianta, se eu não fizesse naquele horário, eu me conhecendo, sabia que à noite eu não iria fazer. Perfeito. Porque eu ia chegar à noite, cansada, ter que fazer toda a rotina de casa, que uma dona de casa tem. Então eu não iria fazer. E eu ia ficar dando desculpas. E existem técnicas que dizem que se tu fizer uma frequência, 21 dias, algo assim, aquilo vira rotina. Se torna um hábito. Então, e para mim, os treinos de manhã rendem muito mais. E o único empecilho, às vezes, é o inverno, que é um pouco pior. Mas a minha motivação, eu acho que sou eu mesma querendo me superar, assim. Perfeito. Isso, Geise, é algo que poucos atletas têm. A superação própria. Porque se a gente pegar todos os atletas que treinam hoje, muitos, eu estou treinando para emagrecer porque o meu marido falou que eu estava acima do peso. Eu preciso treinar para provar para o meu irmão que eu consigo correr também igual ele. Então as pessoas, elas se preocupam muito com aquilo que elas têm que prestar conta para outras pessoas, que têm que mostrar que são capazes. Esse é o maior erro das pessoas e dos atletas. Assim, o maior adversário vai ser sempre nós mesmos. Então, a partir do momento que a gente tem uma meta de superação, uma meta de querer evoluir, crescer como atleta, como profissional e na nossa vida pessoal, a gente precisa vencer a si próprio tudo aquilo que a gente faz. E eu sempre vi na Geise isso. Então, quando foi lançado o desafio para te correr a maratona de Tubarão, eu saberia que tu ia correr a maratona de Tubarão 42 km. Eu sei que tu ia se dispor a fazer os longões, a fazer toda a preparação, a cuidar da alimentação, a manter o peso adequado para a maratona. E lançar um grande desafio assim, como atleta, para nós, é fundamental para nos motivar. A gente precisa ter algo lá na frente. Eu estou treinando com esse propósito. Estou treinando para a maratona, para uma ultra, para uma prova de 10. Quando a gente tem um número lá na frente, uma data, a gente passa a treinar de forma correta. E eu vi isso quando tu foi treinar para a maratona de Tubarão. Então tu tinha a maratona, tu tinha os longões, tu tinha tudo. E tu ia atrás disso para buscar. Mas eu via na Geise isso, esse superar. A Geise sempre quis provar para si própria que era capaz. Então isso é algo bacana, Geise. Eu acho que essa superação que a gente precisa ter, esse querer buscar para si próprio e mostrar que é capaz, a gente vai muito além. Eu, pessoalmente, quando eu alcanço um grande objetivo, uma ultramaratona, que eu consigo superar 100 km, 150 km, para a minha vida pessoal, o esporte faz uma mudança muito significativa. Quando eu vejo que eu sou capaz, eu supero uma marca, uma barreira que até antes eu não tinha superado, na minha vida, todas as dificuldades diárias do trabalho, da minha rotina, passam a ser mais fáceis. Eu sei que eu vou conseguir superar qualquer adversidade. Para a Geise também é assim. A Geise treinou para uma maratona de 42 km, superou um desafio de 42 km. Tu provou para ti mesmo que tu era capaz de correr uma maratona. Isso representa apenas 1% das mulheres brasileiras que conseguem correr provas de longa distância. Isso para ti faz a diferença na tua vida pessoal? De tu ter superado uma maratona e mostrar que tu é capaz de fazer qualquer outra coisa que tu almeja na tua vida? Então, a minha cabeça está sendo trabalhada para isso. Eu não me enxergo tudo isso, né? Por mais que tenham esses números e as pessoas digam que 7% da população do mundo corre uma maratona. E tu está dentro desses 7%. Realmente a preparação das corridas de longa distância, que é o que eu sou apaixonada, justamente por
ser uma superação pessoal de cada um, né? É uma briga comigo mesma, não é indiferente de quem que vai chegar primeiro ou não, é eu conseguir finalizar. Então, eu estou trabalhando isso na minha cabeça para que essas superações, essas marcas façam essa diferença, assim. Ainda não fazem essa diferença. Eu acho que tu me conhece, então tu sabe que ainda eu não enxergo isso que as pessoas enxergam, mas eu estou trabalhando para essa mudança. Hoje eu já paro e penso que, olhando desde 2020, quando eu comecei na assessoria, o meu primeiro desafio já foi um 21 com um mês de treino e fazer um 21 quilômetros vindo da Laguna até Tubarão pela BR. No sobe e desce, contra o vento, e chegar aqui e não ter dor no joelho, para mim foi sensacional. E depois daquilo, a paixão pela longa distância. Então, a minha primeira prova foi 13 quilômetros já, então já foi diferente. E eu tô trabalhando e hoje eu vejo que, tipo, todas as minhas provas eu consegui completar. Então, nem todas eu tive troféu, mas a medalha e a satisfação de dizer assim, não, eu concluí. Sim. E como são longas distâncias, então a voz que fica na minha cabeça nos últimos quilômetros é sempre aquela tua dizendo assim, tu treinou para isso e tu tá preparada para isso. Então foram 3 maratonas. A primeira foi em Porto Alegre, foi um desafio muito grande, sozinha, numa cidade diferente. Correu o primeiro 42, tendo feito 1,30 e uns 3,21, então foi bem complicado numa temperatura extremamente gelada, mas consegui concluir os 42. Né? Então isso, hoje eu posso dizer que o que eu tenho, eu já consigo enxergar essa visão de melhorar em cada desafio e tenho a satisfação de dizer, todas as provas eu concluí. Por mais que a de Tubarão o ano passado tenha sido daquela forma a prova, com toda a dificuldade que eu tive, mas eu consegui concluir. Então, tinha tu atrás me dizendo assim, desistir não é uma opção, tu treinou para isso, tu sabe o que tu tá fazendo, então tudo certo. E é isso, assim, eu estou trabalhando para conseguir entender, a gente veja que cada desafio realmente é concluído e tentando enxergar que é diferente. É diferente. Sabe que eu tive o prazer de te acompanhar naquela maratona de Tubarão. E eu acho que às vezes na preparação de uma prova de longa distância, o que acaba acontecendo é que a gente precisa de muito tempo de preparação para uma prova, e o que é muito comum acontecer, por exemplo, a gente correr geralmente a maratona de Tubarão aqui, ela é próximo do inverno, uma época frio, mas a gente começa a treinar no verão, então a gente pega calor de 30 graus, 35 graus na maioria das vezes, mesmo saindo para fazer os longões bem cedo, mas a gente sabe que na prova vai enfrentar uma adversidade completamente diferente. Eu acho que essa troca que tem desde temperatura, de tempo, de preparação, do acordar cedo, o café, tem que dar tudo muito certo para a gente chegar numa prova e correr tudo bem e a gente ter um excelente resultado. Muitas vezes a gente vai fazer a melhor preparação, a gente fez a melhor suplementação, deixou tudo perfeito, treino em dia, mas vai acordar num dia ruim para a prova. Isso é super comum acontecer. E saber lidar às vezes com essa frustração de algo que a gente estava almejando e não alcançar, a gente tem que ter essa maturidade para isso. Eu vejo que tu amadureceu muito nesse sentido. Eu já participei de 780 provas, se eu não me engano. Eu estava preparado para mim abandonar a primeira prova. Um dia vai acontecer de eu abandonar a primeira prova. Eu me preparei psicologicamente para isso. E isso foi acontecer depois de mais de 700 provas. Foi acontecer numa ultra maratona que eu mais almejava, que eu mais queria, que eu mais me preparei, que eu mais estava tudo em dia, e eu tive que abandonar a prova por passar mal. Então,
Aquilo doeu muito, mas eu estava preparado. Poxa, por que foi ser justamente na prova que eu mais me preparei? Mas a gente tem que estar preparado assim, principalmente para as provas de longa distância, que na maioria das vezes trabalha muito mais o nosso psicológico do que até a parte física. A gente tem que conciliar essa preparação junto. Quando eu me preparo para uma prova de longa distância, eu faço toda a preparação, mas eu penso, e se tiver frio? E se tiver calor? E se der um vendaval? E se tiver com uma chuva forte? E se der uma cãibra? E se der a dor no joelho? Eu me preparo para tudo que pode acontecer. Isso me leva para a prova já com um olhar diferente, embora eu sei que eu vou estar super bem preparado, que eu vou estar bem. Então isso é legal. A preparação psicológica, ela faz uma grande diferença nisso. O que a Geise almeja daqui para frente para o esporte? Tens alguma meta audaciosa para te participar, que tu queres correr, que tu queres se desafiar? Porque a Geise é uma das atletas que mais me enche de orgulho na assessoria de corrida, porque tu tem coragem, Geise, de fazer provas, de fazer desafios, de fazer muitas coisas que outras mulheres nunca terão a mesma coragem que tu tens. Então eu sei que qualquer desafio que tu pensar lá na frente para ti, hoje tu olha de uma forma diferente, que eu sei que tu vai fazer qualquer desafio que tu almeja. E com certeza quero estar do teu lado para te ajudar em tudo que tu precisares referente à corrida de rua, a treinamento esportivo. Mas eu queria saber se a Geise sonha lá dentro, lá no teu inconsciente já, naquele desafio que tu vê que no primeiro momento a gente enxerga como super difícil, mas que tu tem muita vontade de fazer. Então, o meu sonho e o que eu almejo é virar uma ultra, é fazer uma ultramaratona. A minha menina dos olhos é a prova da baleia, isso eu acho que quem está perto de mim sabe disso, é os 80 quilômetros da baleia, pelo trajeto, por quando que é uma época muito boa de correr e aí, o trajeto todo é muito lindo, a assessoria já fez em equipe, eu já fiz o 40 solo, mas o 80 é a minha menina dos olhos ainda. Eu quero fazer uma ultra e gostaria muito que ela fosse a minha primeira ultra. Mas o treinamento de uma ultramaratona a gente sabe como que é. Então, por enquanto existem pessoas ainda que dão uma freada em mim e dizem não, agora não dá. Porque querendo ou não é aquilo, a gente é um atleta amador. Então, existem várias coisas ao redor que tem que fluir bem para a gente conseguir fazer um treinamento, né? Essa semana tu deu 12 quilômetros no meio da semana, tem que sair 5 horas da manhã, 4h30 para conseguir fazer o treino, voltar para ir trabalhar. Perfeito. Então, uma ultra de 80 é muito mais complicado. Mas o meu sonho mesmo é virar uma ultra e a prova da baleia é o meu sonho maior, assim. Mas essa semana também vi sobre a Trail de Maruí e me chamou bastante atenção, porque eles vão fazer um treino de reconhecimento, então isso já deixou assim meio que o pé coçando, que a princípio não tenho esse ano nenhuma prova, não, vou me preparar para essa prova, por enquanto ainda não tem as 24 horas da equipe lá que está sendo falada. Mas é isso, assim, o meu sonho maior é ser uma ultra. As longas distâncias realmente elas são apaixonantes. Uma vez eu escutei de alguém da assessoria que disse assim, todo mundo deve fazer uma maratona na vida. Ou tu vai amar, ou tu vai odiar. Eu infelizmente, para algumas pessoas eu amei. Eu lembro da minha primeira... E o meu relógio não finalizou a marcação, mas ele parou com 38 e eu levei mais 1 hora para fazer 4 quilômetros. Acredito. Então isso ficou marcado para mim, mas eu terminei a prova, entrei no carro quando a gente vinha embora e disse para o André assim, acho que eu gostei disso.
E eu acho que eu quero fazer de novo. Ele só olhou pra minha cara e disse, esse ano não, né? Mas realmente ela é apaixonante. Eu acho que também por essa questão de autodesafio, assim. É um desafio comigo mesma. É o que a gente conversou, tipo, a corrida de rua de longa distância, tu não vai competir com o cara lá que tá correndo. Os caras fazem maratona em 2 horas e pouco. Não, eu vou competir comigo de eu conseguir finalizar os 42 quilômetros. É uma superação, né? Tu falasse em Porto Alegre. A maratona de Porto Alegre é fantástica, uma prova incrível. Tivesse uma experiência bacana de fechar 42 km, correr a tua primeira maratona e fechar 42 km. As pessoas muitas vezes se aventuram em correr uma maratona, o que não é nada aconselhável, porque é uma prova de longa distância, vai te levar no limite praticamente durante toda a prova. E ir bem preparado, seja qual for o desafio, isso é super importante. Vai te trazer esse prazer que a corrida de rua nos traz. Particularmente a maratona e a prova de longa distância, e por isso que tu se apaixonou, e talvez tu não tenha percebido isso, te mostrou que tu é capaz, que tu pode ir além, que tu pode se superar, e isso combina muito contigo. Tu tem inúmeros projetos, eu sei que a tua agenda é bem cheia, lotada, eu sei o quanto tu gosta de ser perfeccionista com as coisas, de quanto tu gosta das coisas certas, de quanto tu gosta de cumprir a tua agenda, os teus compromissos. Isso é muito legal. Quando tu consegue cumprir toda a tua agenda, que tu consegui, sou capaz. Lá as provas de longa distância é a mesma coisa. Quando a gente consegue passar a linha de chegada de uma maratona, a gente se sente assim, conseguir. Porque toda maratona tem um número muito grande de atletas que não conseguem ultrapassar a linha de chegada. E isso é altamente frustrante. Trazendo para Porto Alegre, uma vez eu abandonei a minha prova no quilômetro 48, abandonar entre aspas, porque tinha um cara caído no canteiro, no quilômetro 38, a 4 quilômetros da prova. E a esposa dele de bicicleta acompanhando ele. Eu assim, cara, o que houve? Não dá mais, cheguei no meu limite. Eu falei para ele, nós estamos a 4 quilômetros da linha de chegada. Se tu caminhar os 4 quilômetros, em 40 minutos tu fecha a prova e daí tu vai ter concluído uma maratona. Eu falei para ele assim, é a tua primeira prova? Ele assim, não, eu já vim um ano passado aqui. E tu fechou a prova? Não, no quilômetro 38 eu abandonei. Eu assim, tu vai fazer o mesmo? Tu nunca mais vai te perdoar na tua vida. Naquela hora eu parei a minha prova assim, eu vou atravessar essa prova, a linha de chegada contigo, pode levantar. E nós levantamos, a mulher dele ficou braba comigo. Tu não viste que ele não aguenta mais? Ele assim, tu me desculpa, mas se tu não quer ajudar, não atrapalhe. Botei o cara aqui debaixo do meu braço, ele recuperou, alonguei ele, passou a cãibra, nós continuamos. Mas por que eu fiz isso por um desconhecido? Eu sabia que se ele não completasse aquele 42 quilômetros, ele jamais correria uma outra maratona, uma maratona dali para frente. Ele ia, ou até abandonaria a corrida. Ou essa dor da frustração de em 2 provas abandonar no quilômetro 38, talvez até psicológico isso, não, cheguei no 38, estou mal, estou cansado. Então eu botei ele debaixo do braço e levei. Hoje a gente se tornou amigo por isso. A gente conversa sempre que tem alguma corrida em Porto Alegre, ele me manda algum convite para ir para lá. Mas ele disse que esse ensinamento, que ele não imaginava ser capaz de completar a maratona. E eu mostrei para ele, a Santo mostrou para mim que eu precisava quebrar aquela barreira, que eu precisava ir além, que eu precisava me superar e que eu consegui concluir. Quando tu falou que eu ia fechar em 40 minutos, eu comecei a visualizar o tempo e comecei a andar devagarinho para fechar aquilo lá. E as pessoas são assim, Geis. Assim, ó, primeira dificuldade, deixam de treinar, tem um vento forte, já não vão, tá chovendo, chuviscando, é motivo para não ir, tem frio, tem calor, tem gente que só treina na primavera, não tem, e não pode ter nem vento para atrapalhar, para esculhambar o cabelo, no meu caso não é esse, mas o que eu quero te dizer é que as pessoas arrumam desculpas
para não fazer atividade física. Só que a Geise me enche de orgulho por tudo que tu representa para as mulheres, Geise, assim, ó, essa tua garra, essa tua disciplina. Tem muita gente que te segue, que te admira e que tem a Geise como exemplo. Então eu quero sempre que tu te enxergue assim. Eu sou um exemplo para muitas mulheres, eu sou um exemplo de superação. Eu sou um exemplo para mostrar para as mulheres que elas podem correr também uma prova de longa distância, desde que se preparem, façam tudo que tem necessário, treinamento, de alimentação, para alcançar seus objetivos. Geise, eu quero agradecer muito por ter vindo participar um pouquinho da nossa conversa. Eu quero que sirva de inspiração para muitas mulheres que estão nos assistindo. Eu quero que tu mande um recado para todo mundo que está lá no sofá agora, vendo essa tua história, se inspirando contigo, que tem no currículo 3 maratonas de 42 quilômetros, que não é para qualquer mulher que tem isso no currículo. E eu sei que vai ter muito mais maratonas daqui para frente, que vai ter muito mais ultras, mas eu quero que tu dê um recado para todos os atletas e principalmente para todas as mulheres que estão em casa. Essas perguntas de final de podcast sempre pegam a gente, assim. Então o que eu posso dizer é que ninguém vai fazer por nós mesmos. Somente a gente pode fazer. Não pode esperar por ninguém porque não vai acontecer. E que é possível para todo mundo, tá? Se não é correr uma longa distância, se não é fazer uma maratona, mas é possível, assim, se colocar na agenda, dizer, não, eu também sou prioridade, eu também preciso me cuidar, ou a corrida serve às vezes para me conectar e é o momento que eu desligo de tudo, é o momento que eu consigo pensar em algo que eu precisava resolver e que durante a correria do dia a dia eu não consigo a resolução. Então eu acho que o que eu tenho para dizer e o que eu sempre penso é isso, assim, ó, que às vezes eu tô lá 4 horas da manhã acordando e penso, não, hoje eu não vou, porque eu também penso isso. Muitas vezes eu penso, e daí eu lembro assim, pois é, mas se eu não for, ninguém vai por mim. A minha planilha não vai ficar completa por outra pessoa fazer. Então é eu mesmo que tenho que fazer. Os treinos mais longos, às vezes, quando sai muito cedo para treinar para maratona, precisa ter algum acompanhante? Claro, o André, meu esposo, ia comigo, então, no fim, ele não corre longa distância, mas ele sempre participa dos treinamentos e ele diz que o maior problema da longa distância são os treinamentos, né? Que realmente cumprir a prova, passar a linha de chegada é a cereja do bolo. Mas a pessoa tem que estar disposta a isso, a treinar, a se dedicar, a abdicar de muitas coisas. Então, mas é possível para todo mundo, tá, sabe? Eu com 1,5 m, com dores no joelho quando eu comecei e consegui, assim. Então, eu acredito que se tiver força de vontade, realmente quiser, vai conseguir. Pode levantar do sofá que dá certo. Maravilha, Geise. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Ter participado com a gente do nosso 3º episódio do Training Cast, sempre com a supervisão técnica da Autêntica Comunicação e Marketing, competente Muriel Caldas. Espero que a história da Geise tenha te incentivado e tenha te motivado a iniciar. Dê os primeiros passos na atividade física. Não precisa correr, inicia caminhando, pega aquela bicicleta que está guardada lá, começa a pedalar, começa a se mexer. Saia de casa, saia do sofá, faça uma atividade física, procure um profissional de educação física habilitado, tenha toda a orientação necessária para te começar de forma segura, que isso vai com certeza transformar a sua vida. Um grande abraço e até o próximo episódio.